Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia travaram uma competição armamentista intensa e prolongada que resultou no acúmulo de dezenas de milhares de ogivas. No auge do conflito bipolar, o estoque global de armas nucleares chegou a aproximadamente 70 mil artefatos. Os Estados Unidos atingiram picos próximos a 31 mil ogivas na década de 1960, enquanto a União Soviética superou os 40 mil na década de 1980. Essa corrida representou um dos períodos mais perigosos da história contemporânea, sustentada por doutrinas de dissuasão mútua assegurada e pelo risco permanente de escalada catastrófica. Mas nem sempre foi assim. No início da Guerra Fria, a União Soviética promoveu uma guerra de desinformação sofisticada e operações de engano deliberada para mascarar sua inferioridade numérica e tecnológica inicial frente aos Estados Unidos. Líderes como Nikita Khrushchev faziam declarações bombásticas sobre a produção de mísseis como se fossem salsichas em fábricas, enquanto truques visuais em desfiles aéreos, como o voo repetido dos mesmos bombardeiros Mi-4 para criar a ilusão de uma frota muito maior, alimentavam os mitos da lacuna de bombardeiros e depois da lacuna de mísseis, nada mais que vantagens falsas contra os Estados Unidos. Na realidade, o arsenal soviético estava muito abaixo do americano nos primeiros anos do confronto. Essas manobras de desinformação e propaganda visavam projetar poderio inexistente, dissuadir possíveis agressões ocidentais e compensar defasagens reais em capacidade produtiva e operacional. Os episódios demonstram como a dissimulação informacional foi tão estratégica quanto o próprio desenvolvimento de ogivas naquele período. Décadas após o fim da Guerra Fria e as reduções significativas nos arsenais, hoje os Estados Unidos mantêm cerca de 3.700 ogivas ativas em seu estoque militar, enquanto a Rússia possui aproximadamente 4.400 ogivas. Washington então anuncia uma retomada clara na produção de armas nucleares. Os níveis atuais de entrega de novas ogivas e principalmente de núcleos de plutônio não eram vistos desde o auge da Guerra Fria. E agora, na era de Donald Trump, o cenário caminha para mudanças irreversíveis contra seu arquirrival. A Rússia? Não, a China. O secretário de Energia americano, Chris White, revelou recentemente em audiência no Comitê de Serviços Armados do Senado que hoje a Administração Nacional de Segurança Nuclear está entregando mais novas armas nucleares e núcleos de plutônio do que em qualquer momento desde a Guerra Fria. Chris White descreveu o momento como o início de uma renascença nuclear americana, creditando liderança política pela aceleração do esforço. Essa mudança de ritmo responde diretamente à expansão sem precedentes do arsenal chinês. A Grande China já possui mais de 600 ogivas nucleares operacionais, muito acima do previsto anteriormente pelo Departamento de Guerra americano, e avança rapidamente na construção de centenas de novos silos para mísseis balísticos intercontinentais, sistemas móveis, submarinos nucleares, lançadores de mísseis e bombardeiros de longo alcance. As projeções americanas indicam que Pequim pode ultrapassar a marca de 1.000 ogivas até 2030. Diferentemente de sua postura histórica de dissuasão mínima, a China está desenvolvendo uma força mais numerosa, diversificada e sofisticada. Autoridades do Congresso, como o senador Roger Wicker, alertam que esse esforço integra uma estratégia mais ampla de Pequim para superar os Estados Unidos em vantagem militar na próxima década. 7 grandes programas de modernização de ogivas nucleares estão em andamento simultaneamente nos Estados Unidos para garantir a operacionalidade plena das 3 pernas da tríade nuclear: mísseis terrestres, submarinos e bombardeiros.
A produção de núcleos de plutônio, componentes essenciais que iniciam a reação em cadeia das ogivas, está sendo acelerada em instalações como o Laboratório Nacional de Los Alamos e o Savannah Riverside. Embora o país tenha praticamente interrompido a fabricação em larga escala no final da Guerra Fria, bem no final da década de 80, as autoridades agora falam em retomar volumes significativos com metas de longo prazo que incluem dezenas de núcleos usinados por ano e capacidade de surto maior. O esforço faz parte de um pacote mais amplo de restauração da credibilidade da dissuasão americana. O secretário White enfatizou que é fundamental que todas as potências do mundo compreendam que os Estados Unidos mantêm o principal arsenal nuclear. Ele destacou ainda a necessidade de recuperar a confiança após anos de menor prioridade em mandatos anteriores. No entanto, o ritmo acelerado enfrenta obstáculos concretos. A administração de energia lida com escassez de especialistas altamente qualificados, dificuldades de recrutamento e retenção após demissões anteriores, e um amplo esforço de modernização que já acumula atrasos e custos elevados. Legisladores de ambos os partidos expressam preocupação com essa pressão sobre a agência e a importância de manter opções de resposta flexíveis e críveis enquanto os arsenais adversários só crescem. Além da China, autoridades americanas citam também o programa nuclear iraniano como fonte de preocupação. Por isso, a campanha intensificada de guerra americana para capturar e destruir o urânio a 60% de pureza, grau de quase ogiva nuclear iraniana. Esses elementos adicionam complexidade ao cenário, embora o catalisador declarado da aceleração produtiva americana seja a ascensão chinesa. A Rússia, por sua vez, mantém um arsenal robusto e em processo contínuo de modernização, com sistemas novos e diversificados. Essa retomada de produção nuclear americana marca uma inflexão estratégica clara. Após décadas de ênfase em redução de estoques e controle de armas, Washington prioriza agora a restauração da superioridade percebida e da credibilidade da dissuasão nuclear. Como sabem, não temos patrocinadores, somos totalmente independentes e produzir conteúdo complexo como este exige dedicação diária. Continue nos apoiando, doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.